Olá, jovens! Então, no vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui com vocês. Eu não vou fazer um tutorial, né, de como criar esse menu. Pelo contrário, eu vou disponibilizar para vocês esse menu. Por que que eu estou fazendo isso, né? E por que que eu acho que é interessante ter um template, ter meio que um esqueleto de um projeto no Game Maker? Eu sempre deixo essa parte, né, de construção de menu, construção de telas que são clicáveis, enfim, as opções do jogo para a última etapa do desenvolvimento de um jogo. Então, o que que acontece? Eu deixo isso sempre para fazer na última hora, né? E não necessariamente é interessante fazer isso. Pelo contrário, né? É sempre importante e ainda mais no Game Maker e de acordo com, enfim, as boas práticas de programação, é você ter meio que uma biblioteca e meio que uma coleção aí de scripts e de objetos que você pode reutilizar quando você vai construir um projeto novo. Então, nesse template que eu estou disponibilizando para vocês, e que eu também vou acabar utilizando ele em diversos projetos, vai ajudar a vocês a criarem projetos interessantes e a focar principalmente na criação dos jogos de vocês, porque o que acontece quando você não tem que se preocupar com questões de como salvar a opção de se vai ter o SFX, né, os efeitos sonoros, se eles vão tocar ou não, se a música ela vai tocar ou não, se o jogo ele vai ser em full screen, se o jogo vai ser em modo janela. Então, você perde muito tempo e muitas vezes você acaba fazendo um retrabalho quando você cria. Então, eu tô não apenas fazendo isso para mim, né? Porque eu vou usar bastante também nos meus projetos. Minha intenção esse ano é criar e desenvolver diversos projetinhos, né? Diversos jogos interessantes e para isso ter um sistema pré-pronto e de fácil reutilização vai ajudar a acelerar esse processo para mim e eu acredito que possa ser útil para vocês também. Vocês podem usar isso em game jams, vocês podem usar isso nos projetos de vocês, né, nos projetos comerciais de vocês. Eu vou estar disponibilizando de forma gratuita e com licença livre de uso, né? Se vocês quiserem me colocar nos créditos como que vocês pegaram esse template daqui, eu vou agradecer muito vocês, mas eu vou disponibilizar totalmente de graça esse template para que vocês possam fazer o uso. A funcionalidade dele é bem simples, né? Ela tem uma navegação de telas aqui, né, que vai de uma tela para outra, e quando nós entramos aqui no menu de opções, nós temos essas três opções, né, que é a opção de efeitos sonoros, que quando nós clicamos ela vai para on ou para off, a música também, né, se vai tocar ou não, e o full screen se está on ou off. Né? E aí vocês podem ativar ou desativar essa opção. E também uma outra coisa que está já pronta aqui nesse template é que quando você entra no jogo, e isso pode ser qualquer outra tela que vocês desenvolverem, né? Qualquer room com os objetos de vocês, pela qual vocês vão direcionar, se você apertar aqui o ESC, volta também para a tela do template. Então, eu vou fazer uma overview aqui rápida dentro do projeto que eu estou disponibilizando para vocês. Aqui nos scripts, eu coloquei algumas funções que estão aqui, elas foram tiradas de um site antigo, né, que é o GML Scripts, que são funções bem interessantes e são totalmente gratuitas também, né, que está disponível naquele site, né, que é esse set full screen e esse wave que estão lá. E eu criei alguns objetos, né? Eu criei o objeto do jogo, que é o objeto principal, é nele que define qual que vai ser o nome do arquivo, né? Vocês podem alterar esse nome de acordo com a opção de vocês, e ele tem a função que está naquele script, né, nessa coletânea de scripts, né, que é o functions.gml, que tem o create options. E aqui se ele não existe, ele cria, e se ele existe, o objeto game.options, né, ele vai ser um struct
com as opções. E as opções, no caso, elas são essas daqui, né? Se é full screen, se os efeitos sonoros e a música está ligado ou não. E com base nisso, né, nós temos o menu Pai, que vocês podem estender ele, né? Ele já tem algumas opções. Ele já vem com uma funcionalidade, e uma coisa que eu fiz de interessante é, nós temos aqui os nomes do menu, e aqui nós temos a função. Então, sempre que vocês quiserem, a partir de um nome, mudar uma função, vocês podem escrever uma função nova, né, quando vocês herdam. E é isso que é feito no objeto options, né? Então, cada uma dos nomes, né, que existem aqui nas opções, né, eu criei aí o menu 3, 2, 1, 0 e coloquei todas as funções dele. Então, eu tenho quais são, o que é feito quando se clica em cada um dos botões. E também eu mudei a estrutura, né? Quando você clica em uma opção, vocês podem também fazer essa alteração de acordo com a necessidade de vocês. Vocês podem trabalhar com base nisso. E também a condição para ativar a função. Porque o que acontece? Quando clica, ele pode fazer, né, com que uma condição seja atingida ou não, e aí vocês podem mudar a condição que vai definir aqui no step do menu parent se ele qual que é a opção que vai ser feita. E aí depois disso é executada a menu function na opção que vocês selecionaram. Então, é bem simples, é bem tranquilo de vocês mexerem e de vocês trabalharem com esse script. Além disso, eu também tenho uns outros objetos que são interessantes. Eu criei aqui uma sala para Splash, que o que vocês podem fazer nessa sala, né, nessa room? Vocês podem colocar aqui a logo do estúdio de vocês, né, como background, ou como um objeto, ou como um asset. Né, vocês podem usar aqui uma camada de assets e colocar a logo do estúdio de vocês, ou o nome de vocês, o que vocês quiserem colocar, e vocês podem definir nesse objeto quanto tempo ele vai durar. Nesse caso aqui eu coloquei 1.5 segundos, né, que eu acho que é um tempo interessante para ficar esse tempo aí da tela de splash screen. E aí depois disso ela vai para a tela do jogo, e eu também criei um objeto de transição, que esse objeto de transição, né, ele faz aquele efeito, esse efeito aqui que eu acho bem interessante, que aparece as barras pretas, né, tanto em cima como embaixo, né, descendo e subindo quando volta, quando vai para uma outra tela. E quando você tá com o mouse sobre uma opção, né, a opção fica balançando para a esquerda e para a direita, né? Então tem já esses efeitinhos aqui prontos para vocês usarem. E aí vocês podem customizar e usar isso da forma que vocês desejarem. Né? Eu acho que é um projeto que eu achei bem interessante. Se vocês tiverem algumas dúvidas de como usar esse template, ou se vocês querem que eu faça, né, também um tutorial só de como fazer, né, de como que eu construo todo esse template, vocês podem dizer aqui nos comentários, né? A única coisa que eu peço para vocês, né, eu não estou cobrando nada para isso, estou disponibilizando totalmente de graça, é que, enfim, vocês se inscrevam aqui no canal, se vocês gostarem desse projeto, né, que deixem também um gostei aqui no vídeo, que eu vou acabar trazendo mais projetos interessantes para vocês, como esse, né? E se vocês tiverem alguma sugestão, dúvida, sugestão de melhoria de como melhorar esse sistema de menu, né, esse sistema de um esqueleto de projeto no Game Maker, eu vou ler aqui todos os comentários, né? Eu sempre costumo ler e responder todos os comentários aqui nos vídeos, e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. Mas nesse vídeo, por esse vídeo é só. Eu gostaria de agradecer vocês, né, por estarem assistindo até aqui, e até a próxima.